Capítulo 8. Enquanto eles colocavam as selas nos cavalos e empacotavam os suprimentos, faziam uma conferência entre si em relação a qual seria a melhor rota a ser tomada. As opções eram a de viajar para o sul, onde a travessia pela cadeia de montanhas que diminuía gradativamente seria mais fácil, ou seguir na direção oeste, por uma passagem pela cadeia montanhosa mais íngreme e mais difícil, porém mais rápida. Vamos pelo oeste, falei. Tavi ficou rígido e parou de colocar as cargas no cavalo. Ele estava tentando empurrar a ideia de cavalgarmos em direção ao sul antes de cruzarmos a cadeia de montanhas. Ele fitou Raf, recusando-se a olhar para mim. Nós não conhecemos aquela passagem e, com a neve profunda, será mais difícil cruzá-la. Raf prendeu com tiras o alforje ao cavalo que o cavalgaria e verificou novamente o cinto da sela enquanto dava a resposta. Mas isso realmente corta alguns quilômetros até o posto avançado mais próximo, além de ter a vantagem de nos colocar no Vale dos Gigantes, onde há bastante ruínas que podem nos servir como abrigo e lugares para nos escondermos. Você está supondo que vamos precisar nos esconder, replicou Tavi. Não foi você que disse que tínhamos uma vantagem de 2 semanas? Todo mundo fez uma pausa, inclusive Raf. Havia um ar inconfundível de desafio no tom de Tavi. Estava claro que ele não tinha qualquer consideração pelo Dom, e eu me dei conta de que era possível que nenhum deles tivesse. Nós estamos nos reagrupando, Tavi, respondeu Raf, de forma conclusiva. Temos novas informações. Reagrupando. Eu quase podia ver a palavra ardendo em chamas na cabeça de Tavi. Ainda evitando o meu olhar, ele assentiu. Para o oeste então. Cavalgamos em duplas, vestindo mantos improvisados que os homens tinham feito com as cobertas de sela vendanas para nos proteger do frio. Sem e Tavi seguiam na frente, com Jeb, Orrin e o cavalo extra seguindo atrás de nós. Eu sentia que Raf me observava, como se eu pudesse cair da sela. Para falar a verdade, logo que me sentei no cavalo pensei que o machucado em minha coxa fosse abrir. A dor inicial tinha diminuído, mas fora substituída por uma dor de queimação. Eu mal tinha precisado do manto, porque a cada vez que o cavalo batia com o casco no chão, uma outra gota de suor se formava em meu rosto. Sempre que o cavalo tropeçava no terreno coberto de neve, eu cerrava os dentes para mascarar a dor, porque as palavras "não demore, senhorita", ou "todos eles vão morrer" assombravam meus pensamentos. Eu não queria que algo, inclusive um gemido de dor, diminuísse nosso ritmo. Continue cavalgando, disse Raf para mim. Logo estarei de volta. Ele virou o cavalo e chamou Sem para que este ficasse no lugar dele. Sem parou, esperando que meu cavalo alcançasse o dele. Como você está se sentindo? Ele me perguntou. Eu não queria admitir que minhas costas e minhas pernas gritavam de dor. Bem o bastante. Estou bem, em melhor forma do que antes de Tavi retirar as flechas. Que coisa boa de se ouvir. Temos um longo caminho até a segurança do posto avançado. Tavi seguia em frente cavalgando, em momento algum olhando para trás, nem de relance. Observei-o em sua jornada pelo terreno, todos os seus passos incertos na neve que engolia as pernas de nossos cavalos até a altura dos machinhos. Ele não ficou feliz com a nossa partida repentina, falei. Talvez sejam apenas as circunstâncias por trás disso tudo, respondeu Sem. Tavi é um estrategista bem conceituado na sua unidade. Ontem ele havia exposto argumentos para uma partida rápida. E Raf disse não a ele. Mas bastou uma palavra sua, o modo como Sem deixou a frase pairando no ar fez com que eu me perguntasse se ele também questionava a decisão de Raf. Não foi apenas qualquer palavra. Não foi a minha opinião. Foi outra coisa. Sim, eu sei. Só que Tavi também não acredita em magia. Magia? Fitei Sem até que ele sentiu o meu olhar contemplativo voltado para ele e virou-se na minha direção. Então nós temos algo em comum. Eu também não acredito em magia. Raf fez um sinal para que todo mundo parasse e viesse se juntar a nós, com Orrin ao lado dele. O príncipe disse que havia analisado os animais e que o cavalo de Orrin tinha quartelas mais longas e oblíquas, as partes posteriores mais livres e uma andadura mais suave. Vocês vão trocar de montaria. Isso vai lhe propiciar uma cavalgada mais fácil. Fiquei grata pela troca e especialmente grata porque não era Tavi quem teria que trocar de animal comigo. Eu já havia ferido o ego dele. Não queria ferir o traseiro também. As próximas várias horas passaram de um modo consideravelmente mais confortável.
Raf conhecia os cavalos e os cavaleiros. Ele ainda me observava com a visão periférica. Assim que ele se certificou de que eu estava mais confortável, seguiu cavalgando em frente para falar com Tavi. Ele também conhecia os seus homens, e eu tinha certeza de que o comentário conciso de Tavi dessa manhã não fora esquecido. Sem recuou para ficar ao meu lado novamente, e observamos enquanto os dois cavalgavam juntos. Para falar a verdade, Tavi jogou a cabeça para trás uma vez e deu risada. Suas longas cordas de cabelos negros balançavam, soltas, por suas costas. Sem me disse que Raf e Tavi eram amigos íntimos desde que eram recrutas e frequentemente aprontavam juntos. Nos arredores do palácio e na cidade, raramente um era visto sem o outro. Isso me levou a pensar nos meus irmãos e nas encrencas que criávamos, e uma pontada de dor embotada cresceu dentro de mim. Minha última visão no saguão do Sanctum havia me mostrado que a notícia da morte de Walter havia chegado à Cívica. Será que as mentiras do comissário sobre a minha traição também haviam chegado até lá? Será que eu ainda teria um lar para o qual voltar? Era bem provável que o único reino que não tivesse um preço sobre a minha cabeça no momento fosse Dalbrek. Nós paramos bem antes de o sol se pôr, quando nos deparamos com um abrigo no sotavento de uma montanha, que nos proveria alguma proteção das intempéries. Eu estava grata por acampar cedo, porque estava bastante cansada, realmente exausta. Eu sentia raiva por não ser capaz de forçar a fraqueza a me deixar por meio de pura vontade. Esse era um sentimento novo e humilhante para mim, ter que depender de alguém para os menores dos favores. Isso me fazia pensar em Aster e em tantos outros que tinham trilhado essa linha frágil por todas as suas vidas, explorando favores e misericórdia. O verdadeiro poder sempre esteve bem além do alcance deles, mantido na pegada firme de alguns poucos. Insisti em entrar ali mancando, mas sozinha, e então examinei o alojamento dessa noite enquanto Raf partia para coletar lenha. Assim que os devidos cuidados com os cavalos tinham sido tomados, Tavi disse que ia ajudar Raf a pegar lenha. Vamos precisar de muita madeira. Ficou óbvio que o comentário dele era direcionado a mim, mas eu o ignorei e comecei a desenrolar o meu saco de dormir. É melhor ir o máximo para dentro quanto conseguir, princesa, ele disse ainda. Essa caverna não é muito funda e não será tão quente quanto a última. Girei para ficar cara a cara com ele. Estou ciente disso, Tavi, mas pelo menos estaremos vivos. Ouvi-o arrastar de botas atrás de mim, com os outros se virando ao ouvirem o comentário, e então o silêncio. O ar estava tenso com a expectativa. Tavi voltou atrás imediatamente. Eu não quis dizer nada com isso, é claro que quis. Dei um passo, aproximando-me dele. Você tem forças, Tavi, que eu admiro muito. Suas habilidades ajudaram a salvar a minha vida e a vida de Raf, pelo que sempre estarei em dívida com você. Mas existem outros tipos de força também. Silenciosas, sutis e que são tão valiosas quanto as suas, até mesmo se você não as compreender totalmente, então, ajude-o a entendê-las. Virei-me na direção da boca da caverna. Raf havia voltado com um monte de lenha nos braços. Ele colocou a madeira no chão e veio andando juntamente o restante de nós. Ajude todos nós a entendermos isso. Eles ficaram esperando que eu dissesse alguma coisa. Preparei-me para aquela familiar sensação de fracasso que vinha com a menção do dom, mas, em vez disso, um novo sentimento se assentou sobre mim, sentimento este que era firme e sólido. Pela primeira vez na vida, eu não sentia algo se encolhendo dentro de mim. A vergonha que me importunava na corte morriguesa desaparecera. Eu não me sentia compelida a apresentar qualquer pedido de desculpas pelo que eles não conseguiam, ou se recusavam, a entender. Esse fardo era deles, não o meu. Fui mancando até a espada de Raf, embainhada no piso da caverna. Desembainhei-a em um movimento rápido e a ergui bem alto. Essa é sua força, Raf. Diga-me, ela é ruidosa ou silenciosa? Ele olhou para mim, confuso. É uma espada, Lia. É ruidosa, disse Geb. Em batalhas, pelo menos. Imortal. Sem esticou a mão e, com gentileza, pressionou a ponta da espada para baixo, para fora do alcance do rosto dele. Também é um aviso silencioso, quando está pendurada na lateral dos nossos corpos. É um metal bem afiado, disse Tavi, pragmático. O que ela é, afinal? Exigi saber. Metal? Ruidosa? Silenciosa? Mortal? Um aviso?
Nem mesmo vocês conseguem decidir. Uma espada pode ser muitas coisas, mas vocês definem uma espada pelos termos que lhes são familiares em todas as formas como veem, sentem e tocam. Contudo, e se houvesse um mundo que falasse de outras maneiras? E se houvesse outra forma de ver, ouvir e sentir? Nunca sentiram alguma coisa bem lá no fundo de vocês? Não tiveram um vislumbre disso brincando atrás dos seus olhos? Já ouviram uma voz em algum lugar nas suas cabeças? Mesmo que não estivessem certos disso, esse conhecimento fez com que os seus corações batessem um pouco mais rápido? Agora multipliquem isso por 10. Talvez alguns de nós saibamos das coisas mais profundamente do que outros. Ver sem olhos? Ouvir sem ouvidos? Você está falando de magia. Tavi não fez qualquer esforço para tirar o cinismo do tom de voz. Estranhamente, isso me fez lembrar da primeira vez em que falei com Diara. Pensei no que ela dissera a mim. O que é magia senão aquilo que ainda não entendemos? Balancei a cabeça em negativa. Não. Não se trata de magia. Trata-se de algo bem lá no fundo da gente, que faz parte de nós tanto quanto o nosso sangue ou a nossa pele. Foi assim que os antigos sobreviveram. Para sobreviverem, eles tiveram que retornar a essa linguagem de conhecimento enterrada quando tinham perdido todo o restante. Alguns eram mais fortes nesse conhecimento do que outros, e eles os ajudaram a sobreviver. O ceticismo permanecia entalhado nos olhos de Tavi. Você ouviu apenas algumas poucas palavras e ainda estava acordando, disse ele. Tem certeza de que não foi apenas o vento? Algum de vocês tem plena certeza sobre as suas próprias habilidades e os seus próprios dons? Vocês sabem com certeza como os seus planos cuidadosamente traçados vão terminar? Será que Orrin sempre sabe exatamente o quão reta ou quão longe a flecha dele vai voar? Quando qualquer um de vocês gira uma espada, sabem com completa confiança que derrubarão o inimigo? Não, eu não tenho sempre certeza em relação ao dom, mas estou certa quanto a tudo que ouvi essa manhã. Não foi apenas o vento, como você disse. Raf deu um passo mais para perto de mim, com o rosto franzido, o que deixava o seu rosto sombrio. Exatamente o que foi que você ouviu essa manhã, Lia? Conte tudo. O olhar contemplativo dele me gelava. Ele sabia que eu não tinha revelado tudo. Não demore, respondi, o que eles já haviam me ouvido dizer. Pigarreei e acrescentei, ou todos eles vão morrer. Seguiu-se um tenso momento de silêncio. Tavi, Sem e Orrin trocaram olhares de relance. Eles ainda acreditavam na sua longa vantagem à frente dos inimigos. Eu sabia que essa era uma conclusão razoável. A ponte estava altamente danificada. O próprio Caden havia me dito que a única forma alternativa de cruzar o rio era bem ao sul. Mas eu também confiava no que tinha ouvido. Eu não espero que vocês acreditem em tudo que acabei de dizer nesse minuto. Mesmo que Raf tenha me falado que vocês eram os melhores soldados de Dalbrek, eu não acreditei que sairiam vivos do Sanctum, muito menos que fossem capazes de nos ajudar a fugir. No entanto, vocês provaram que eu estava errada. Às vezes, tudo o que se faz necessário é um pouquinho de confiança para que ela cresça. Talvez esse possa ser um ponto de partida para nós. Tavi mascou o lábio e por fim assentiu. Uma trégua instável. Raf limpou pedacinhos de folhas e de terra que estavam nas mangas de sua roupa como se estivesse tentando dissipar a tensão no ar. Nós estamos fora de perigo agora. É isso que importa, disse ele. E indo para casa. Se não morrermos de fome antes. Vamos preparar esse jantar. Todos ficaram felizes em seguir o comando de Raf, ocupando-se com as preparações do acampamento, algo que todos eles eram capazes de entender. No decorrer dos dias, vim a conhecer melhor aqueles que me resgataram. Tive com frequência oportunidades para cavalgar ao lado de um deles quando Raf desviava, indo para um ponto de observação mais alto ou quando fazia o reconhecimento de uma trilha cega à frente, o que acontecia muitas vezes. Ele clamava que estava apenas verificando para ver se havia alguma patrulha vendana desordenada que pudesse ainda estar por ali. Eu suspeitava de que ele estivesse simplesmente com comichão para sair de cima daquela cela. Depois de todas as semanas em que precisou se conter e se reprimir de modo forçado no Sanctum, Raf finalmente estava livre, e parecia que a energia acumulada havia tempos precisava ser liberada. Se eu antes achava que o sorriso dele era capaz de me desarmar, agora esse sorriso me liberava.
Quando ele voltava de uma cavalgada vigorosa, com o rosto ruborizado pelo calor, com os cabelos jogados com o vento e um sorriso tranquilo iluminando o rosto, eu ansiava para que saíssemos da trilha e fossemos para algum lugar com mais privacidade. Com frequência, eu me deparava com Sam observando Raf com o que eu achava que era o orgulho de um pai. Um dia perguntei há quanto tempo ele era o tutor incumbido a Raf. Ele me disse que o príncipe tinha saído de uma ama de leite direto para os cuidados dele, havia alguns anos mais ou menos. Isso é um bom tempo. Você o criou como um belo soldado. Mais do que um soldado. Um futuro rei. Sim, o orgulho era inconfundível. E, ainda assim, você permitiu que ele transpusesse o Canlanteux atrás de mim? Sam soltou uma bufada. Eu não permiti que ele fizesse isso. Na verdade, tentei tirar essa ideia da cabeça dele, mas não havia como impedi-lo. O rapaz tinha perdido um tesouro que estava determinado a recuperar. Apesar do ar frio, rios de calidez haviam se espalhado pelo meu peito. Ainda assim, sob um risco considerável para todos vocês. Eu sinto muito em relação ao que houve com a sua face. Essa coisinha aqui? Disse ele, fazendo um movimento na direção da sua bochecha. PFF. Não é nada. E, conforme esses jovens patifes apontaram inúmeras vezes, é provavelmente uma melhoria, isso sem falar que acresce algo às minhas credenciais. Espere até os novos cadetes verem isso. Talvez até mesmo desperte um pouco da centelha da clemência no rei. O rei vai ficar com raiva por você não ter impedido Raf de fazer o que fez? É o meu trabalho, obviamente, manter o herdeiro fora de perigo. Em vez de fazer isso, eu praticamente o escoltei em direção ao perigo. Por que faria uma coisa dessas? Como eu lhe disse, a decisão dele estava tomada. Fez uma pausa como se estivesse ele mesmo contemplando o motivo e, por fim, soltou um suspiro. E estava na hora. Ao conversar com Sam, uma coisa rapidamente se tornou aparente, ele não era sequer parecido com o arrogante fanfarrão governador Brown que fingira ser. Em vez de tagarelar sem parar, ele escolhia com cuidado as suas palavras. Naqueles dias no Sanctum, Sam se saíra tão bem na arte do engodo quanto Raf, mas ele tinha sido mentor de Raf durante muitos anos. Suas longas e silenciosas pausas faziam com que eu me perguntasse no que ele estaria pensando. Orrin, por outro lado, fazia-me lembrar de Aster. Uma vez que ele começasse a falar, era difícil fazer com que parasse. Geb era o mais silencioso do grupo. Era como se ele tivesse me adotado como uma das suas irmãs. Fiquei sabendo disso porque os outros o provocaram em relação à calça extra que ele havia escondido. Eles revelaram que ele era bem dandy lá no palácio, sempre vestido na última das modas. A mãe dele era a costureira-chefe da corte da rainha. Quando seus baús chegaram em Dalbrec, isso meio que causou um rebuliço, ele me disse. Todo mundo estava exaltado com a curiosidade em relação ao que haveria dentro deles. Eu quase havia esquecido que as minhas roupas e os outros pertences pessoais haviam sido enviados antes da minha esperada chegada em Dalbrec. O que fizeram com eles? Usaram para uma grande fogueira? Eu não os culparia se fizessem. Ele deu risada. Não. Eles queriam dar uma boa olhada no conteúdo antes de fazerem isso, disse ele, provocante. Mas abrir os baús tornou-se um cobiçado evento secreto, em que todo mundo desejava estar presente. Isso foi deixado a cargo das costureiras, mas minhas irmãs e até mesmo a rainha reuniram-se em volta da minha mãe quando ela abriu um dos baús com a desculpa de que ia pendurar um dos seus vestidos para o caso de as circunstâncias mudarem. Não consegui conter uma bufada. Que circunstâncias? Que minha fuga não tivesse passado de um mal-entendido. Que eu, por acidente, tivesse aparecido na abadia errada? Geb abriu um largo sorriso. Minha mãe disse que eles estavam esperando algo bem diferente do que viram. Ela falou que os seus vestidos eram bonitos e elegantes, mas que eram muito, ele buscou a palavra certa. Simples. Sufoquei uma risada. Pelos padrões morrigueses eles eram extravagantes. Minha mãe fizera todo o possível para que eu tivesse um novo e mais pomposo guarda-roupa feito, porque os dalbrechianos eram conhecidos pelos seus deleites em relação às roupas, mas eu havia recusado a maioria dos adornos e insistir em levar os vestidos de uso diário também. Minha mãe ficou satisfeita, na verdade, disse Geb. Ela sentia que isso mostrava respeito que você não pretendia brilhar mais do que as outras damas da corte.
É claro que ela falou, de imediato, que poderia fazer umas poucas alterações que os melhorariam enormemente, mas a rainha ordenou que fossem todos empacotados e devolvidos a Morrigan. E lá eles prontamente os queimaram, pensei. Junto com uma efígie minha. Algum problema? Perguntou-me Jeb. Percebi que eu estava fechando a cara. Estou só pensando em. Parei o cavalo e virei-me para ele. Jeb, na primeira vez em que você foi até o meu quarto lá no Sanctum, você disse que estava lá para me levar para casa. A que casa estava se referindo? Ele olhou para mim confuso. Ora, para Dalbrek, é claro. É claro. Falei com Raf sobre isso depois, lembrando que tínhamos que ir até Morrigan primeiro. Nossa prioridade é chegarmos a um local seguro, foi a resposta, e tal lugar seguro é o posto avançado de Dalbrek. Morrigan pode vir após isso. As coisas permaneciam distantes entre mim e Tavi. Ele era educado, mas quando Raf precisava cuidar de alguma outra coisa, ele nunca se oferecia para ficar para trás e cavalgar ao meu lado. Estava bem claro que ele não queria ficar sozinho comigo. Raf continuava inquieto e estava sempre saindo, cavalgando para verificar alguma coisa. Nós só havíamos estado na trilha por um curto período de tempo hoje, quando ele disse que ia a um ponto de observação para ver se conseguia avistar alguma caça. Ele chamou Sem para que ficasse ao meu lado, mas Tavi se ofereceu para fazer isso. Até mesmo Raf notou, erguendo uma sobrancelha curiosa para mim antes de partir. A princípio, Tavi travou comigo uma conversa sobre assuntos banais, perguntando-me como eu estava me sentindo em relação às minhas costas, dizendo que ele poderia retirar os pontos depois de mais ou menos uma semana, mas eu sentia que ele tinha outra coisa em mente. Em momento algum eu respondi à sua pergunta, murmurou ele por fim. Que pergunta? Falei. Ele olhou para trás, para a trilha, e então embarcou em um assunto completamente diferente. Raf havia ficado hesitante em relação aos barcos e à jangada, mas eu prometi a ele que funcionaria. O cavaleiro fez uma pausa, pigarreando. No momento em que os perdemos de vista no rio, eu estava certo que nenhum dos dois sobreviveria. Aquelas horas que passamos procurando por vocês foram as mais longas, ele franziu a cara, juntando as sobrancelhas ao fazer isso. Aquelas foram as horas mais longas que eu já passei na minha vida. Não é culpa sua que tenhamos caído em. É culpa minha, disse ele. É o meu trabalho pensar nos piores casos e ter um plano para evitá-los. Se eu tivesse. Se eu não estivesse usando aquele vestido, falei, cortando-o, se a reunião do conselho não tivesse terminado mais cedo. Se o comissário não tivesse matado Aster. Se eu apenas tivesse me casado com o Raf, para começo de conversa, como esperavam que eu fizesse. Eu também brinco desse jogo de e se, Tavi. É praticamente um hobby meu, mas descobri que é um jogo de infinitas possibilidades sem nenhum vencedor. Não importa o quão grande seja um dom ou uma habilidade, é impossível prever todos os resultados. Ele não parecia convencido. Até mesmo depois de os encontrarmos, eu ainda não estava certo de que você viveria. A expressão no rosto de Raf, ele balançou a cabeça, como se estivesse tentando apagar aquela memória. Você me perguntou se eu sempre tenho certeza das minhas habilidades e dos meus dons. Antes daquele dia, a minha resposta teria sido sim. Seu plano pode não ter saído exatamente como você queria, mas ele nos salvou. Digo isso não para poupar os seus sentimentos, mas porque é verdade. Com o seu plano, nós tivemos uma chance. Sem ele, nossas mortes eram certas, desse tanto eu sei, e você também deve acreditar nisso. Pigarreei como se estivesse perturbada. Para falar a verdade, ordeno que você acredite nisso, acrescentei, com um ar snob. Uma ponta de um sorriso quebrou a expressão solene dele. Nós seguimos cavalgando, dessa vez em um silêncio mais confortável, com meus pensamentos vagando para a culpa que ele tinha carregado nos últimos dias, a culpa que ainda cortava os meus pensamentos. Outra coisa, disse ele por fim. Eu não entendo esse seu saber, mas quero tentar compreendê-lo. O dom em algum momento pode errar. Errar? Imediatamente pensei em Caden dizendo que tivera uma visão de nós dois juntos em venda, com ele carregando um bebê no colo, e então eu me lembrei do meu sonho recorrente em que Raf me deixava para trás. Sim. Às vezes, foi minha resposta. Às vezes, o dom tinha que estar errado.